Amigos, meus irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos vocês, que a paz, a misericórdia e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre todos vocês. O assunto dessa noite vai ser o conceito de Deus nas principais religiões do mundo. Religião, de acordo com o dicionário Oxford, significa acreditar em um poder sobrenatural que controla todas as coisas. Em especial, um Deus ou deuses que merecem ser adorados e obedecidos. Em resumo, de acordo com o dicionário Oxford, religião significa acreditar em Deus. Eu vou começar citando um verso do Alcorão, capítulo 3, Imran, verso 64. Diga, pessoas do livro, vamos chegar a um acordo sobre o que é comum entre nós, que devemos adorar somente a Deus e ninguém mais. Não devemos associar nenhum companheiro junto a Ele, e não podemos ter nenhum Senhor a não ser Deus. Se eles virarem as costas, então diga, vocês são testemunhas, que nós nos submetemos à vontade de Deus. Esse verso do Alcorão, de acordo com o meu entendimento, é a chave para poder entregar a mensagem às outras pessoas, onde o Alcorão nos diz para nos aproximarmos usando as similaridades. Mesmo que o verso inicie dizendo pessoas do livro, esse verso pode ser usado para todas as religiões do mundo, mesmo sendo citado em especial os cristãos e os judeus. E o mais importante é que nós adoremos somente a Deus, o Todo-Poderoso. Uma coisa em comum, graças a Deus, entre todas as principais religiões do mundo eles acreditam que todas as religiões adoram o mesmo Deus. Por exemplo, os hindus. Eles acreditam que o Deus que eles adoram é o mesmo Deus daqueles que não são hindus. Da mesma maneira, os cristãos acreditam que o Deus que eles adoram é o mesmo Deus daqueles que não são cristãos. E também os muçulmanos pensam da mesma maneira, que o Deus que eles adoram é o mesmo Deus para aqueles que não são muçulmanos. As religiões mais importantes do mundo podem ser classificadas de maneira ampla entre as religiões semitas e religiões não semitas. Essas religiões, como o próprio nome diz, foram seguidas pelo povo semita. E quem são os semitas? São os descendentes de Sem, filho de Noé. E é mencionado na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 5, verso 11. Esse verso menciona que Sem é filho do profeta Noé. Que a paz esteja com ele. Então, as religiões semitas são aquelas que foram seguidas pelos descendentes de Sem. E entre eles estão os povos fenícios, os hebreus, que são os judeus, os assírios, os sírios, os caldeus e os árabes, entre outros povos, que falavam a língua hebraica, árabe e aramaico, entre outras línguas também. As principais religiões entre as religiões semitas são o judaísmo, o islã e o cristianismo. As religiões não semitas podem ser classificadas de maneira geral como aquelas que seguem os Vedas e aquelas que não seguem os Vedas. E aquelas que seguem os Vedas é conhecida hoje como hinduísmo, que é praticada em geral na Índia. E entre as religiões que não seguem os Vedas, nós temos o Sikhismo, Jainismo e também o Zoroastrismo, que não segue os Vedas. Então está nesse outro grupo. Essas religiões podem ser classificadas de acordo com a sua origem e região. Por exemplo, aquelas que se originaram na China, como o confucionismo, o taoísmo
O shintoísmo, por exemplo, veio do Japão. Mas a maioria dessas religiões que não seguem os Vedas e são não semitas são mais parecidas com um código de conduta e não possuem um conceito de Deus. Por isso eu não vou falar dessas religiões hoje, somente daquelas que possuem o conceito do que é Deus. Antes de começar a discutir o conceito de Deus em qualquer religião, eu preciso deixar um ponto bem claro aqui. A melhor maneira de se entender sobre uma religião é observar o que a escritura dessa religião tem a dizer sobre Deus. Tentar entender o conceito de Deus apenas observando seguidores daquela religião pode não ser o mais correto, porque muitas vezes os próprios seguidores daquela religião não sabem o conceito correto de Deus de acordo com a sua própria escritura. Por isso, o mais correto e apropriado é observar o que a escritura daquela religião tem a dizer sobre Deus, porque a religião em si foi baseada na escritura. A mais famosa entre as religiões não semitas que seguem os Vedas é chamada de hinduísmo. E para começar, vamos discutir o conceito de Deus no hinduísmo. Quando nós perguntamos a um hindu em quantos deuses você acredita, uns vão dizer 3, outros vão dizer 10, outros vão dizer 100 e alguns vão dizer milhões. Mas, se nós perguntarmos a um hindu que leu as suas escrituras, que leu os Vedas, ele vai dizer o seguinte, que os hindus deveriam acreditar e adorar em apenas um Deus. Mas muitos hindus acreditam numa filosofia que é chamada de panteísmo. O hindu, de maneira geral, acredita que tudo é Deus, que a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, ser humano é Deus e a cobra também é Deus. O que os muçulmanos, judeus e cristãos acreditam é que tudo pertence a Deus. Que a árvore pertence a Deus, o sol pertence a Deus, a lua pertence a Deus, o ser humano pertence a Deus e a cobra também pertence a Deus. Então essa é a maior diferença entre nós e os hindus. Os judeus, cristãos e muçulmanos acreditam que tudo pertence a Deus, enquanto o hindu acredita que tudo é Deus. No dia em que resolvermos a diferença daquilo que pertence a Deus, judeus, cristãos, muçulmanos e hindus estarão unidos. E como podemos fazer isso? O Alcorão dá a receita. Devemos nos aproximar por aquilo que é igual nas Escrituras. E a primeira coisa e mais importante é adorar somente a um Deus e mais ninguém. Entre as escrituras sagradas do hindu, vamos começar falando sobre o Upanishads. Está mencionado no Chandogya Upanishads, capítulo 6, seção número 2, verso número 1. E lá está escrito o seguinte, que Deus é apenas um, sem mais ninguém. Também é mencionado no Shvetashvatara Upanishad, capítulo 6, verso 9, que significa que Deus não tem pais, não tem senhores, que Deus Todo-Poderoso não tem pai nem mãe, ele não tem nenhum superior. Também é mencionado no Shvetashvatara Upanishad, capítulo 4, verso de número 19, que desse Deus não existe nenhuma pratima. Pratima é uma palavra que significa imagem, ídolo, escultura, estátua, fotografia ou pintura. Então, no Shvetashvatara Upanishad, capítulo 4, verso 19, diz que desse Deus não existe nenhum tipo de imagem, seja ela estátua, fotografia ou pintura, é impossível representá-lo. É mencionado no Shvetashvatara Upanishad, capítulo 4, verso de número 20, que você não pode ver a imagem de Deus, que os olhos não podem compreender a Deus. Entre as escrituras do hinduísmo, a mais popular de todas é o Bhagavad Gita. Esse é o Bhagavad Gita
Esse também é o livro que a maioria dos hindus já leu pelo menos uma vez, ou ao menos conhece a história do livro. É mencionado no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso de número 20. Todos aqueles que tiveram sua inteligência roubada pelos desejos materiais adoram a semideuses. E se você ler o comentário sobre o Bhagavad Gita, escrito pelos gurus do hinduísmo, você vai descobrir que semideuses aqui têm o mesmo significado do que falsos deuses ou ídolos. Ou seja, aqueles que são cegos pela riqueza adoram a ídolos. Também é mencionado no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso de número 3. Eles me conhecem como aquele que nunca nasceu, sem início, o Deus Supremo de todos os mundos. E entre as escrituras do hinduísmo, as mais sagradas são os Vedas. Mencionado no Yajurveda, capítulo 32, mantra de número 3, que diz que de Deus não se tem nenhuma pratima. Como foi mencionado antes, pratima é uma palavra que significa fotografia, pintura ou estátua. Então, Yajurveda, capítulo 32, mantra de número 3, diz que desse Deus, que é o único Deus, não existe nenhuma fotografia, imagem, estátua, ídolo. Também é mencionado em Yajurveda, capítulo 40, de mantra de número 8, que Deus não possui imagem e Ele é puro. E também é mencionado em Yajurveda, capítulo 40, de mantra de número 9, aqueles que adoram as coisas naturais, como fogo, água, estão entrando na escuridão. Mas aqueles que adoram a ídolos estão entrando ainda mais profundamente na escuridão. É mencionado no Atharva Veda, livro de número 20, e no 58, mantra 3. Certamente, o Deus Todo-Poderoso é o maior de todos. E entre os 4 Vedas, o mais sagrado de todos é o Rig Veda. É mencionado no Rig Veda, livro de número 1, e no 164, mantra 46. A verdade é uma só. Deus é apenas um. Os sábios e os santos o chamam por muitos nomes. E a mesma mensagem é repetida no Rig Veda, livro de número 10, e no 114, mantra de número 5. Os sábios e as pessoas santas chamam Deus por muitos nomes. E no Rig Veda, livro de número 2, e no de número 1, são citados 33 atributos a Deus. E entre os atributos, no Rig Veda, livro de número 2, e no de número 1, mantra de número 3, Deus é chamado de Brahma, que significa Criador. Nós que seguimos as fés de Abraão, não temos nenhuma objeção se alguém chamar a Deus Todo-Poderoso de Criador. Mas, se alguém disser que Brahma é Deus e que ele tem 4 cabeças, em cada cabeça existe uma coroa, então você está colocando uma imagem a Deus. E você está indo contra Seta Upanishad, capítulo 4, verso de número 19, que diz que Deus não tem nenhuma imagem. O outro atributo dado a Deus no Rig Veda, livro de número 2, hino de número 1, mantra de número 3, é Vishnu, que significa aquele que sustenta, aquele que provê, o mestre. Nós não temos nenhum problema em chamar a Deus de mestre, aquele que provê. Mas, se alguém falar que Vishnu é o Deus Todo-Poderoso, que possui 4 braços, e em um dos seus braços está o chakra, em outro está a concha, e que ele está voando num pássaro chamado Garuda, ou que ele está deitado numa cama de cobras, nós não concordamos porque você está dando uma imagem a Deus. E também está indo contra Yajurveda, capítulo de número 32, mantra de número 3, que diz que Deus não tem nenhuma imagem. Também é mencionado no Rig Veda, livro de número 8, hino de número 1, mantra de número 1. Não adore ninguém senão Ele. Louve apenas a Ele e somente a Ele.
Também é mencionado no Rig Veda, livro de número 6, hino de número 45, mantra de número 16. Louve apenas a ele. E o Brahma Sutra do hinduísmo, que é uma crença fundamental que diz que existe apenas um Deus e nada mais além dele. Então, isso é o que pode se entender lendo as escrituras do hinduísmo. Vamos tentar entender o conceito de Deus no sikhismo. Mesmo que o sikhismo não seja considerado uma das principais religiões do mundo, mas é considerado um ramo do hinduísmo e foi fundado pelo Guru Nanak no final do século XV, no Paquistão, próximo ao norte da Índia, numa terra conhecida como Punjab. E Guru Nanak foi nascido numa família hindu da casta Kshatriya, que é uma casta de guerreiros. E a palavra Sikh vem de Sisya, que significa a disciplina. E o sikhismo é conhecido como a religião dos 10 gurus. O primeiro e o fundador é Guru Nanak. E o último é o Guru Nanak Sai. E o livro sagrado do sikhismo é o Guru Granth Sahib, também conhecido como Adi Granth. Todo seguidor do sikhismo tem que manter seus 5 Ks. O primeiro K, chamado de Kesh, é preservar o cabelo sem cortar. E todos os gurus fazem isso. O segundo K é chamado de Kanga, para manter o cabelo limpo. O terceiro K é o Kala, que é uma pulseira de metal, que é usado para demonstrar força. O quarto K é o Kripan, é uma adaga que é usada para proteção pessoal. E o quinto K é o Kacha, que é usado para melhorar a agilidade. Todo seguidor do sikhismo deve manter seus 5 Ks. Se você perguntar a qualquer seguidor do sikhismo qual é a definição de Deus nessa religião, a melhor resposta vai vir do mantra Mu do sikhismo, no Guru Granth Sahib, volume 1, capítulo 1, verso 1, que diz que Deus é apenas um. Ele é chamado de a verdade, o Criador, que é livre de medo e ódio, o imortal, que nunca nasceu, não foi criado, e que é grande em compaixão. Essa é a descrição de Deus Todo-Poderoso no sikhismo, de acordo com o Mool Mantra. E o sikhismo é conhecido por ser uma religião estritamente monoteísta, e existem muitos atributos dados a Deus através das escrituras do sikhismo. Ele é chamado de Akal, que significa o Eterno. Ele é chamado por Kartar, que significa Criador. Ele é chamado por Satnama, que é um nome sagrado. Ele é chamado de Sahib, que significa o Senhor. Ele é chamado de Parpurdigar, que significa o bondoso. Ele é chamado de Arhin, o misericordioso. Ele é chamado de Karim, aquele que beneficia. Ele também é chamado de Wahiguru, que significa único e verdadeiro Deus. Além do sikhismo ser uma religião monoteísta, é contra a ideia de Deus reencarnar em alguma forma. E também é contra a adoração de ídolos. Guru Nanak também foi influenciado pelo santo Kabir, que também era um poeta e ficou conhecido pelos seus dohas. E um de seus dohas, que é bem popular, diz o seguinte: durante tempos de dificuldade, as pessoas lembram de Deus, mas durante os tempos de paz e felicidade, ninguém se lembra de Deus. Aquela pessoa que lembra de Deus nos momentos de paz e felicidade, porque algum problema o alcançaria. Que diz exatamente a mesma coisa que foi mencionado no Alcorão. No capítulo 39, Zumar, verso de número 8, onde Deus diz o seguinte: quando o homem sofre alguma aflição, ele reza para o Senhor e se volta para ele. Mas assim que ele recebe um favor de Deus, ele se esquece daquele para quem ele estava rezando e coloca rivais diante de Deus, para fazer os outros não se concentrarem no caminho.
Então, se você ler Guru Granth Sahib, você vai entender o conceito de Deus no Sikhismo. Vamos discutir o conceito de Deus no Zoroastrismo. O Zoroastrismo é uma religião não semita, que não segue os Vedas, também conhecida como Parsismo. E mesmo que ela não tenha muitos seguidores, menos de 130 mil pessoas, aproximadamente, a maioria mora em Mumbai, na Índia. Ela se diz das mais antigas religiões do mundo, que se originou mais de 2.500 anos atrás na Pérsia e foi fundada pelo Zoroastro. E essa religião também é conhecida como aquela onde seus seguidores adoram ao fogo. O Deus Todo-Poderoso no Zoroastrismo é chamado de Ahura Mazda, onde Ahura significa Senhor e Mazda significa sábio. E as escrituras sagradas do Zoroastrismo são o Satir e o Avesta. Existem muitas inscrições sobre Deus no Satir. E é mencionado no Satir que Deus é um e apenas um, que ele não tem um início e também não tem um fim, que Deus Todo-Poderoso não tem pai nem mãe, nem filho nem esposa, e que nada se parece com ele, e que o Deus Todo-Poderoso não tem nenhuma imagem. Você não pode enxergá-lo com seus olhos, muito menos compreendê-lo. Ele está muito além da sua capacidade de compreensão, e ele está mais próximo de você do que você mesmo. Todas essas descrições estão no Satir. Se você ler o Avesta, existem vários atributos dados a Deus aqui, como, por exemplo, o Criador. No livro Yasna, capítulo 31, verso de números 7 e 11, assim como o capítulo 44, verso de número 7, e também capítulo 50, versículo de número 11, assim como o capítulo 51, verso de número 7. Diz o seguinte: ele é chamado como o maior de todos. No Yasna, capítulo 33, verso de número 11, assim como o Yasna, capítulo 45, verso de número 6, que chama a Deus daquele que beneficia, que provê. No Yasna, capítulo 33, verso de número 11, assim como o capítulo 48, verso de número 3, diz que Deus é aquele que possui toda a riqueza. No capítulo 43, verso de número 4, 5, 7, 9, 11, 13, 50, e também no capítulo 44, verso de número 2, capítulo 45, verso de número 5, capítulo 46, verso de número 9 e capítulo 48, verso de número 3. Existem vários atributos dados a Deus nas escrituras do Zoroastrismo, que também é conhecido como Parsismo. Agora vamos discutir o conceito de Deus segundo o judaísmo. É mencionado no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Moisés disse, em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escuta Israel, o Senhor, seu Deus, é um Senhor. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 11. Eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro Salvador além de mim. Também no livro de Isaías, capítulo 45, verso de número 5. Eu, e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Novamente no livro de Isaías, capítulo 46, verso de número 9. Reconheçam que só eu sou Deus, e não há nenhum outro como eu. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, verso de 3 a 5. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que está lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam.
até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Uma mensagem similar é repetida no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos de 7 a 9. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Essa é a definição de Deus de acordo com os livros do judaísmo, que basicamente são o Velho Testamento, que apenas existe um Deus e você não deve criar nenhuma imagem. Antes de discutirmos o conceito de Deus no cristianismo, eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui. Que o Islã é a única fé não cristã onde se é mandatório acreditar em Jesus. Uma pessoa não pode ser muçulmana se ela não acreditar em Jesus. Nós acreditamos que ele foi um dos mais importantes mensageiros de Deus. Nós acreditamos que ele é o Messias, traduzido como Cristo. Nós acreditamos que ele nasceu de maneira milagrosa, sem intervenção de um homem. Nós acreditamos que ele deu vida aos mortos com a permissão de Deus. Nós acreditamos que ele curou aqueles que nasceram cegos e leprosos. Os cristãos e os muçulmanos andam juntos, mas se alguém pergunta onde é que a fé deles se separa, a crença deles se separa porque alguns cristãos dizem que Jesus afirmou ser uma divindade. Mas de fato, se você ler a Bíblia, não vai encontrar nenhuma menção, em local nenhum, onde Jesus diz que eu sou Deus ou me adorem. Eu gostaria de repetir aquilo que eu disse. Então, não existe uma só menção em toda a Bíblia onde o próprio Jesus Cristo diz, eu sou Deus ou me adorem. Se qualquer cristão conseguir me apontar qualquer verso, qualquer passagem de qualquer parte da Bíblia, onde o próprio Jesus Cristo diz, eu sou Deus ou me adorem, eu aceito o cristianismo hoje. Eu não falo pelos outros amigos muçulmanos, eu estou falando por mim mesmo. Eu sou um estudante de religiões. Estou pronto para colocar minha cabeça na guilhotina. De fato, se você ler a Bíblia, o próprio Jesus Cristo diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 28, meu Pai é maior do que eu. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, meu Pai é maior do que tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, eu expulso demônios com o Espírito de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 20, pelo dedo de Deus eu expulso demônios. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, eu sozinho não consigo fazer nada. Da maneira que eu escuto, eu julgo, e meu julgamento é justo, pois eu não busco a minha vontade, mas sim a vontade do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que busca a vontade de Deus é um muçulmano. Jesus nunca disse ser uma divindade, e ele falou de maneira clara, é mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 20. Jesus disse o seguinte, não pense que eu vim para destruir a lei dos profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês, a menos que a sua justiça ultrapasse as dos mestres da lei e dos fariseus, de nenhuma maneira você entrará no reino dos céus. Então aqui Jesus disse, em Mateus 5, versos 17 a 20, que se vocês desejam entrar no céu, vocês devem ser melhores do que os judeus, melhores do que mestres da lei e fariseus. Você tem que seguir todos os comandos da lei de Moisés. Você pode não entrar no céu se você quebrar um dos menores desses mandamentos. Você tem que acreditar em tudo que Moisés disse antes, que Deus é um só e que Deus não possui nenhuma imagem, etc. Jesus nunca afirmou divindade. E de fato ele disse, no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 24,
As palavras que vocês escutam não são minhas, mas do meu Pai que as enviou. É mencionado no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Essa é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem Tu enviaste ao mundo. Também é mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Uma passagem famosa que é conhecida como o jovem rico. Eis que se aproxima de Jesus um jovem que diz: Bom mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Não existe nenhum bom a não ser Deus. Se você quer entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos. Jesus não disse: se você quer entrar ao céu, acredite que eu sou Deus. Acredite que eu vou morrer pelos seus pecados na cruz. Ele disse e foi claro: se você quer entrar no paraíso, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Os mandamentos de Moisés, complementando aquilo que ele tinha dito antes em Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 20. E depois do Evangelho, também é mencionado no livro dos Atos, capítulo 2, verso de número 22. Homens de Israel, escutem essas palavras. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus entre vocês, com milagres e maravilhas e sinais, da qual Deus fez por meio dele, entre vocês, como vocês sabem muito bem. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus no meio de vocês, da qual Deus fez por meio dele, entre vocês, como vocês sabem muito bem. E quando Jesus foi perguntado qual era o primeiro mandamento, ele respondeu, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 29, exatamente aquilo que Moisés disse no livro do Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Shema Israel, Adonai Reino, Adonai Ehad, que vem do hebraico e significa: escuta Israel, o Senhor seu Deus é um Senhor. De acordo com o Evangelho, o conceito de Deus é o mesmo do judaísmo. Deus Todo-Poderoso é apenas um, e você deve adorar a Ele e ninguém mais. Vamos discutir o conceito de Deus no Islã. E a melhor resposta que qualquer muçulmano pode te dar sobre o conceito de Deus no Islã está no Alcorão, Sura Ikhlas, capítulo 112, verso de 1 a 4. Ele é Deus, um e único Deus, o absoluto e eterno. Não foi criado nem gerado, e não existe nada como Ele. Essa é uma definição de Deus em 4 pontos, que está descrita no Alcorão para nos ajudar a identificar o que é e o que não é Deus. Então, se qualquer um disser que aquilo ou aquele é Deus, se esse passar pela definição do Sura Ikhlas, os muçulmanos não têm nenhuma objeção em aceitar que essa entidade é Deus. A primeira definição diz que Deus é um e único. A segunda diz que Deus é absoluto e eterno, ou seja, pelo que nós entendemos como tempo, Deus sempre existiu e sempre existirá, e Ele não depende de ninguém e todos dependem dele. A terceira, que Ele não foi criado nem gerado, e a quarta diz que não existe nada como Ele. Essa passagem do Alcorão, Ikhlas, é conhecida como a pedra de toque da teologia. A palavra teologia vem do grego, onde Theo significa Deus e Gia significa estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. E pedra de toque, ou pedra de prova, é o que é utilizado para verificar a autenticidade das coisas. Por exemplo, se você deseja comprar ou vender ouro, você precisa ir até alguém que é especializado em metais preciosos. E se você deseja descobrir quão puro é o ouro que você possui ou deseja comprar, você só precisa apresentar o ouro a essa pessoa e ela vai utilizar a pedra de toque para poder verificar se o ouro que você possui é de 18 quilates, 22 quilates ou 24 quilates, ou ainda se é ouro de tolo, porque nem tudo aquilo que brilha é ouro. Então, para qualquer um que diz que aquele ou aquela é Deus, você pode colocar sobre o teste do Sura Ikhlas. E se passar no teste, todos os muçulmanos vão acreditar que é Deus de fato. Por exemplo,
Algumas pessoas na Índia, não exatamente os hindus como um todo, acreditam que Rajneesh é Deus. Então, tendo em mente que é apenas uma opinião da minoria, vamos pegar Rajneesh como um exemplo, para não ofender a nenhuma outra crença ou religião que possa estar nos ouvindo. E a primeira parte do teste se diz respeito à unidade de Deus, onde diz que Deus é um e único. E no caso de Rajneesh, ele não foi o primeiro ser humano que diz ter sido Deus. Existem muitos na história da humanidade que se diziam ser Deus, mas seus discípulos diziam que ele era único. Então, vamos seguir para o próximo teste. A segunda parte diz que Deus é eterno e absoluto, ou seja, não tem começo nem fim e não depende de ninguém para sobreviver, mas todos dependem dele. E quando nós lemos a biografia de Rajneesh, vamos encontrar que ele sofria de diabetes, asma e dor nas costas. É difícil imaginar que Deus estaria sofrendo de diabetes e outras doenças, e que ele estaria dependendo de remédios para poder aliviar sua dor. Então, ele também não passa nesse teste. E o terceiro teste se diz respeito a não ter sido criado nem gerado. E nós sabemos que Rajneesh nasceu aqui na Índia e que ele tinha pai e mãe. Rajneesh tem uma comunidade em seu nome, conhecida como Osho Commune. E para qualquer um que visite essa comunidade, Osho, é possível ver na sepultura de Rajneesh a seguinte inscrição: Osho, que é Bhagwan Rajneesh. Nunca nasceu, nunca morreu, mas visitou a Terra de 11 de dezembro de 1931 até 19 de janeiro de 1990. E o último teste, onde diz que não existe nada como ele, é tão restrito que somente o verdadeiro Deus Todo-Poderoso pode passar nesse teste. Então, no momento que você consegue comparar a Deus com qualquer coisa nesse mundo, e nós sabemos que Rajneesh, assim como nós, seres humanos, tinha 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 mãos, uma barba, vestia roupas, ele era um ser humano. Se você conseguir comparar a Deus com qualquer coisa desse mundo, então esse não é Deus de verdade. Se alguém disser que Deus é 1000 vezes mais forte do que Arnold Schwarzenegger, que já foi considerado o homem mais forte do mundo, ou do universo, como diz o título, no momento que você comparar a Deus com qualquer um, seja Arnold Schwarzenegger, qualquer outra pessoa, ou até mesmo King Kong, sendo 1000 vezes ou 1 milhão de vezes, no momento que você comparar a Deus com qualquer coisa desse mundo, esse não é Deus, porque não existe nada como ele nesse mundo. Não temos a capacidade de compreender sua existência. Essa é a definição de Deus, segundo Surah Ikhlas, capítulo 112, versos de número 1 a 4. Então, para qualquer Deus que você esteja adorando, se ele passar por essa definição do Surah Ikhlas, os muçulmanos não têm nenhuma objeção em adorá-lo como Deus. Se ele passar pelo teste do Surah Ikhlas, esse é o verdadeiro Deus. E nós muçulmanos preferimos chamar o Deus Todo-Poderoso pela palavra árabe, Allah, no lugar de dizer Deus. Frequentemente as pessoas perguntam por que você chama ele de Allah. E existe um motivo para usarmos a palavra Allah mais frequentemente do que Deus, porque a palavra Deus pode ser descaracterizada. Por exemplo, se você adicionar ES, se torna deuses. E a palavra Allah não possui plural. Se você adicionar a letra A Deus, isso se torna deusa. Seria uma entidade feminina. Allah, no árabe, não possui gênero. Não é nem masculino, nem feminino. Se você adicionar a palavra mãe, se torna mãe de Deus. Não existe nada como mãe de Deus ou mãe de Allah no árabe. Allah é uma palavra única. Se você colocar o número 10 antes de Deus, pode significar 10 deuses. Não existe nada como 10 Allahs em árabe. Essa é a razão pela qual os muçulmanos preferem chamar a Deus de Allah do que utilizar a palavra Deus. Mas quando os muçulmanos estão conversando com alguém que não é muçulmano, que talvez não entende o conceito de Allah,
Não existe nenhum problema nisso. Porém, a palavra Allah é um pouco mais profunda do que a palavra Deus, porque Allah significa o Deus que criou todas as coisas, o Deus de Abraão, de Moisés, de Jesus e de Mohammed. Aqueles que não são muçulmanos, às vezes vêm até mim e dizem: se Deus pode fazer o que Ele quiser, qual é o seu problema se Ele se transforma em um ser humano? Eu digo, ok, vamos supor que eu concorde com seu argumento de que Deus é capaz de fazer todas as coisas e que Ele pode se tornar um ser humano. Mas se Deus se transformar num ser humano, Ele deixa de ser Deus, porque as qualidades do ser humano e de Deus são opostas. Deus é imortal. Seres humanos são mortais. Ninguém pode ser imortal e mortal ao mesmo tempo. Se eu disser que alguém é imortal, mortal, isso não faz nenhum sentido. O Deus Todo-Poderoso não tem nenhum início, mas os seres humanos têm um início. É impossível ter alguém que não tem início, mas tem início ao mesmo tempo. Deus é eterno, mas os seres humanos não. É impossível ter alguém que é eterno e que acaba ao mesmo tempo. Imagina se eu disser a você que eu vi um homem alto-baixo. Não é possível ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou uma pessoa é alta ou ela é baixa. É possível ver alguém que tem uma altura média, mas alto e baixo ao mesmo tempo, impossível. Eu não consigo ver uma pessoa que é gorda e magra ao mesmo tempo. Ou ela é gorda, ou ela é magra. Ou ela tem um peso médio. Então, se você disser que Deus virou um ser humano, Ele deixou de ser Deus. Se Deus pode fazer tudo o que Ele desejar, os seres humanos precisam de comida. Deus não precisa de comida. Deus diz no Alcorão, Sura An-Nam, capítulo 6, verso de número 14. Ele alimenta a todos, mas não precisa se alimentar. Deus não precisa de alimentos. Nós, seres humanos, precisamos descansar, precisamos dormir. Deus não precisa descansar, não precisa dormir. É mencionado no Alcorão, capítulo 2, Baqará, verso de número 255. Ele é Deus, o um e único, o absoluto, o eterno. Nunca dorme ou cochila. Ele não precisa de descanso. Tudo que existe nos céus e na terra pertence a Ele. Ele conhece o passado e o futuro dos homens. Então, se você concordar com esse argumento que Deus pode fazer qualquer coisa, e se Deus se tornar um ser humano, você tem que concordar que Ele deixa de ser Deus. Se uma pessoa deixa de ser Deus e se transforma num ser humano como eu e você, então por que eu devo adorar um ser humano como eu, como você? Não faz sentido. Se alguém disser que o ser humano virou Deus, então talvez um dia eu e você podemos nos tornar Deus também. Esse é o problema do ser humano virar Deus. Então esse argumento de que Deus pode fazer qualquer coisa, vamos dizer agora que Deus pode contar uma mentira? Se Ele pode fazer qualquer coisa. Mas dizer uma mentira vai contra a existência de Deus. Se Deus contar uma mentira, Ele deixa de ser Deus. E da mesma maneira, se Ele desejar, Ele pode fazer uma injustiça. Mas é contra a natureza de Deus fazer uma injustiça. Deus diz no Alcorão, capítulo 4, Al-Nisa, verso de número 40. No momento que Deus praticar uma injustiça, Ele deixa de ser Deus. E, pela mesma linha de argumento, se Deus pode fazer qualquer coisa, Ele também pode deixar de lembrar das coisas. Mas se esquecer das coisas, não faz parte da natureza de Deus. No Alcorão, capítulo 20, Taha, verso número 52, diz que Deus nunca esquece das coisas. No momento que Ele esquecer, Ele deixa de ser Deus. Se você concordar com o mesmo argumento, alguém pode dizer que Deus comete erros, mas cometer um erro é contra a natureza de Deus. No Alcorão, capítulo 20, verso número 52, Sura Taha, diz que Deus nunca comete um erro. No momento que Ele cometer um erro, Ele deixa de ser Deus. Se você ler o Alcorão, não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa. O que o Alcorão diz é que Deus possui poder sobre todas as coisas. Isso está mencionado no Alcorão em várias passagens. No capítulo 2, verso número 106. Capítulo 2, verso 109. Capítulo 2, verso 284. Capítulo 3, verso número 29. Capítulo 16, verso 77. Capítulo 35, verso número 1.
onde está escrito o seguinte: Deus certamente possui poder sobre todas as coisas. E no Alcorão, capítulo 85, Buraq, verso de número 16, diz o seguinte: Deus faz tudo aquilo que Ele deseja. O que quer que Ele desejar, Ele pode fazer. Mas Ele não deseja fazer coisas contra a sua própria natureza, como dizer uma mentira, cometer um erro, esquecer das coisas, cometer injustiça, se tornar um ser humano. Então, Deus não deseja fazer nada que vai contra a sua natureza. Ele possui poder sobre todas as coisas e faz aquilo que deseja. Mas essa é a razão para Deus não se tornar um ser humano. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, Baqara, verso de número 18. O surdo, o mudo e o cego dificilmente voltarão a caminhar rumo à salvação. Uma mensagem similar está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 13. As pessoas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E a mesma mensagem está no livro dos hindus, Rig Veda, livro número 10, hino de número 71, mantra de número 4. Eles veem as palavras, mas não enxergam. Algumas pessoas escutam a palavra, mas não ouvem. Todas as escrituras, o Alcorão, a Bíblia e os Vedas, dizem que as pessoas veem, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem. Que significa que as escrituras explicam de maneira clara que Deus é um. Não faça a imagem dele, adore somente a ele. Mas ainda assim, algumas pessoas não vão caminhar rumo à salvação porque não escutam, não veem, não entendem. E novamente nos Vedas, Rig Veda, livro número 10, hino 71, mantra de número 4. Alguns veem a palavra, mas não enxergam. Outros ouvem as palavras, mas não escutam. Todas as escrituras dizem que a definição de Deus é dada de maneira tão clara em todas as principais religiões do mundo, mas mesmo assim as pessoas são cegas, não escutam, não seguem suas próprias escrituras. E exceto o Islã, as outras principais religiões do mundo acreditam numa filosofia chamada de antropomorfismo, onde se acredita que Deus tomou a forma de um ser humano, uma vez ou muitas vezes, dependendo da crença. E veio aqui à Terra, algo que não está nas Escrituras, mas pertence à cultura das religiões, como o hinduísmo e o cristianismo. E quando você pergunta às pessoas que acreditam nisso, elas têm a sua própria lógica. E a maioria diz o seguinte, que Deus não sabe das dificuldades dos seres humanos, ou que Deus precisa entender as dificuldades dos seres humanos, ou que Deus quer se colocar no mesmo nível dos seres humanos, porque Ele é tão puro, tão santo, que Ele se coloca no mesmo nível do ser humano, para que assim Ele defina as regras para os seres humanos. Mas é difícil acreditar que Deus não entende as nossas dificuldades, se foi Ele que nos criou, que Ele precisa se transformar num ser humano para nos entender. Não está de acordo com as Escrituras. Para quem nunca leu a Escritura ou não entende nada sobre Deus, ou não tem ideia de nenhum de seus profetas, isso até soa como uma boa lógica. Mas eu digo a essas pessoas, imagine que eu sou um fabricante de celular, que eu sou o criador do celular. Eu preciso me tornar um celular para entender o que é bom e o que é ruim para o celular. Eu vou apenas escrever um manual de instruções, explicando as funções, como utilizar e o que não fazer. Não derrube no chão, não coloque na água para não estragar. Apenas o manual é suficiente. Não tem por que eu me tornar um celular, certo? Apenas para entender o que é bom e o que é ruim para o celular, ou para definir as regras para o celular. E da mesma maneira, Deus é o Criador dos seres humanos. Ele não precisa se tornar um ser humano para entender o que é bom ou o que é ruim. O que Ele fez foi o seguinte: Ele revelou o manual de instruções, que são as Escrituras. E o último manual para os seres humanos é o Alcorão. O Alcorão é o último manual enviado por Deus aos seres humanos. Tudo que podemos e não podemos fazer está no livro. E Ele escolheu entre os homens alguém para poder se comunicar num nível superior, do qual nós chamamos de profetas ou mensageiros de Deus. Ele nunca precisou descer aqui à Terra para dizer o que é bom e o que é ruim para nós. Ele já sabe de tudo. O Corão diz, no capítulo 17, Isra,
Verso de número 110. O chame de Deus ou Senhor da Misericórdia. Qualquer nome que você o chame, a ele pertence os mais belos nomes. Você pode chamar a Deus por qualquer nome, mas precisa ser um nome bonito. Tem que ser um nome que Deus mesmo o deu, e esse nome não pode trazer a figura de alguém à sua mente. E no Alcorão existem 99 nomes dados a Deus, o mais misericordioso, aquele que possui maior compaixão, aquele que tudo sabe, e o mais popular é Allah. E esse verso que diz que a Deus pertence os mais belos nomes, além de estar presente no capítulo 17, verso 110, também está presente no capítulo 7, verso 180, capítulo 20, verso 8, e também capítulo 59, verso 24, onde todos dizem que a Deus pertence os mais belos nomes. E existem alguns critérios a respeito dos nomes e os atributos de Deus. Precisa ser o nome que Ele mesmo deu, e além disso, precisa ser um nome único. Por exemplo, a maioria de nós sabe que o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. Se eu tiver que dar um atributo a Neil Armstrong e disser que ele é um astronauta, não é um atributo único, mesmo que ele seja um astronauta, porque existem milhares de astronautas. Se nós revertermos a pergunta, e se nós colocarmos dessa maneira, quem é um astronauta? A resposta não será Neil Armstrong. A resposta pode ser 1000 pessoas diferentes. Se eu disser que Neil Armstrong é um americano, existem milhões de americanos. Se eu perguntar quem é americano, você pode me dar milhares de nomes. Não é um atributo único que pertence a Neil Armstrong. Então, se eu precisar dar um atributo único a Neil Armstrong, eu tenho que dizer que ele foi o primeiro a pisar na Lua. Porque se nós revertermos e perguntarmos quem foi o primeiro homem a pisar na Lua, a resposta será Neil Armstrong. Da mesma maneira, quando se dá um atributo a Deus, esse atributo tem que ser único. Se eu disser que Deus construiu um prédio, quem pode criar um prédio? Muitas pessoas podem. Mas se você disser, Ele é o Criador, o Criador do Universo. Quem é o Criador do Universo? Deus Todo-Poderoso. O mais misericordioso. Quem é o mais misericordioso? A resposta é uma só, Deus. Então, o nome e o atributo dados a Deus têm que ser únicos e pertencerem apenas a Deus e ninguém mais. Algumas pessoas dizem, mas por que apenas um Deus? Por que não pode haver muitos deuses? Se existissem muitos deuses, eles estariam lutando entre eles. Nós encontramos isso em algumas mitologias, como a grega e a nórdica, mas também em algumas religiões, onde temos deuses lutando contra deuses. Um Deus lutando com o outro. Um Deus ajudando o outro Deus a lutar contra o terceiro Deus. Você consegue acreditar em um Deus que pode ser derrotado? E outras pessoas dizem, por que não pode haver diferentes deuses? Um para o céu, outro para o sol, outro para o vento, outro para a água. Imagine se existisse um Deus para cada coisa, cada um com poder sobre o seu pequeno território. É mais racional acreditar que existe um Deus com controle sobre todas as coisas do que vários deuses lutando entre si e cuidando de coisas diferentes. E por essa razão o Alcorão diz, no capítulo 21, Anbiya, verso número 22, se existisse nos céus ou na terra deuses no lugar dele, que é o Deus Todo-Poderoso, tanto os céus quanto a terra estariam em ruínas. Está escrito no capítulo 23, Mu'minun, verso número 91. Deus nunca teve um filho ou filha, nem mesmo existe nenhum Deus além dele. Se existisse, cada Deus pegaria sua criação e deixaria de um lado e tentaria superar os outros deuses. Certamente estariam lutando entre eles, assim como vimos na mitologia. O melhor e mais lógico é apenas um Deus, todo-poderoso, com controle sobre todas as coisas. E por essa razão, se você lê os livros das principais religiões do mundo, todas essas escrituras dizem que Deus é um só, que Ele não possui imagens e não foi criado, que Ele é um e único, absoluto e eterno, não existe nada como Ele. E com o passar do tempo, muitas das escrituras foi alterado, exceto o Alcorão. E Deus diz no capítulo 2, Bacará, verso de número 79. Ai daqueles que escrevem com suas próprias mãos uma revelação e dizem, isto veio de Deus, a fim de fazer dinheiro vendendo por um preço insignificante. Ai deles, pelo que suas mãos escreveram e por aquilo que ganharam. Então o Alcorão registrou
que pessoas escreveram as revelações com suas próprias mãos e disseram, isso veio de Deus. Com o passar do tempo, todas as escrituras que vieram antes do Alcorão foram alteradas, e já que elas não eram a última e definitiva revelação de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso achou que não seria necessário as manter em seu estado puro. Mas mesmo que as escrituras anteriores tenham sido corrompidas e manipuladas, mesmo com as mudanças, existe nelas uma parte que é pura, onde você vai encontrar menção ao monoteísmo, à unidade de Deus, que Ele não possui nenhuma imagem, que Ele não foi criado, que Ele é um e único, e que não existe nada como Ele. Se você acredita em um conceito de Deus, esse deve ser de acordo com as suas escrituras. Qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer? Pois bem, existem algumas referências no Alcorão. No capítulo 10, Yunus, verso de número 31, nessa passagem Deus se refere aos pagãos, que são os povos que adoram mais de um Deus ou adoram Deus Todo-Poderoso juntamente com outros que eles atribuem como parceiros. E o verso diz o seguinte, diga a eles, os pagãos, quem providencia sustento para você que vem do céu ou da terra? Quem controla a audição e a visão? Quem gera os vivos dos mortos e os mortos dos vivos? Quem governa todas as coisas? Eles certamente irão dizer, Deus. Então diga, por que você não presta atenção nele? Essa é a mensagem que Deus entregou aos pagãos. E essas pessoas acreditam em Deus, chamam Ele por bons nomes, porém, o erro deles é grave, porque eles adoram outras coisas junto com Deus. Um outro exemplo similar está na passagem do capítulo 43, Zukhruf, verso de número 87, que diz o seguinte, se você perguntar a eles, que são os pagãos, quem os criou? Certamente eles vão dizer, Deus. Então, por que eles são tão iludidos e deixaram de adorar apenas a Deus que os criou? Esse tipo de pecado no Islã é conhecido como shirk, que é o maior pecado de todos. A palavra shirk significa associar parceiros, e no Islã significa associar parceiros com Deus Todo-Poderoso. Esse, indiscutivelmente, é o maior pecado de todos, do qual, de maneira nenhuma, podemos morrer com ele. E está escrito no capítulo 4, Al-Nisa, verso número 48, que diz o seguinte, o Deus Todo-Poderoso não perdoa aqueles que colocam parceiros junto com Ele. O Altíssimo perdoa as faltas menores de quem Ele quiser, mas os que associam parceiros com Deus estão cometendo um pecado gravíssimo. E a mesma mensagem é repetida no capítulo 4, Nisa, verso 116. Que diz o seguinte, certamente o Senhor não perdoa aqueles que associam parceiros com Ele, mas perdoa os pecados menores que esse, aos quais Ele desejar. A pessoa que associa parceiros com Deus, sem dúvida caiu num erro profundo. Então, de acordo com o Alcorão, o pecado que Deus nunca irá perdoar é shirk, não em vida. Em vida Ele perdoa, mas após a morte, não existe perdão para aqueles que associaram parceiros junto a Deus. Por isso, a melhor mensagem que podemos transmitir a outro ser humano é sobre a unidade de Deus, para que essa pessoa adore somente a um Deus e ninguém mais, e não associe parceiros com Ele. E Deus diz no capítulo 5, Maida, verso de número 72, certamente descrentes são aqueles que dizem que Deus é o Messias, filho de Maria. Porém, o Messias, Jesus, falou dessa maneira, filhos de Israel, adorem a Deus, meu Senhor e teu Senhor. Qualquer um de vocês que associar parceiros com Deus será proibido por Deus de entrar no paraíso. O seu refúgio será o fogo. Essas pessoas não receberão a ajuda de ninguém na vida eterna. Bom, essa passagem reporta aquilo que Jesus disse aos filhos de Israel, de maneira bem clara, que qualquer pessoa que associar parceiros com Deus será proibido de entrar no reino dos céus, e que essas pessoas habitarão o fogo sem a ajuda de ninguém na vida eterna. E por essa razão, somente por essa razão, eu comecei a conversar com vocês hoje à noite cotando o seguinte verso do Alcorão.
do capítulo 3, Imran, verso de número 64, que diz às pessoas do livro, referenciando aqui em especial os judeus e os cristãos, para que sejamos um povo unido no que temos em comum. E o maior ponto em que temos em comum é adorar apenas a Deus e ninguém mais. Porque apenas acreditar em um Deus não é suficiente. Além disso, você precisa adorar a Ele, somente a Ele e ninguém mais. E dessa maneira sejamos capazes de adorar apenas a Deus e ninguém mais. E Deus também menciona no Alcorão, capítulo 12, Yusuf, verso de número 106, que diz que a maioria das pessoas que adoram a Deus associam parceiros junto com Ele. E que de maneira clara diz que a maioria das pessoas que adoram a Deus, infelizmente, associam parceiros junto com Ele na adoração. E o Alcorão diz que o correto é adorar somente a Deus e não associar ninguém junto a Ele. E Deus diz no capítulo 31, Luqman, verso de número 27, se todas as árvores do mundo fossem canetas e os oceanos somados com mais 7 oceanos fossem tinta, ainda assim as palavras de Deus não se esgotariam. Deus é o Todo-Poderoso, que possui sabedoria infinita. E eu gostaria de encerrar com uma passagem do Alcorão, capítulo 22, Hajj, verso número 73, onde o Deus Todo-Poderoso diz o seguinte: a vocês, seres humanos, aqui está uma ilustração, então escute de maneira cuidadosa. Aqueles que vocês chamam junto com Deus não poderiam, mesmo que combinassem todas as suas forças, criar uma mosca. E se essa mosca levar algo deles, eles não seriam capazes de reaver isso. Como são fracos os que suplicam, como são fracos aqueles para quem eles apelam. Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e poder fazer uma pergunta sobre uma dúvida que eu sempre tive na minha vida, que é: por que Deus não criou apenas uma religião? Porque eu acredito que dessa maneira seria mais fácil manter a paz na Terra, já que Deus sabia que nós enfrentaríamos problemas por causa da divergência que temos entre religiões. O irmão aqui fez uma pergunta muito inteligente, muito importante, que é: por que Deus não enviou apenas uma religião? Porque ele criou diferentes religiões, o que causa confusão entre as pessoas. E se você ler o Alcorão, no capítulo 3, Imran, verso de número 19, diz o seguinte: a única religião verdadeira aos olhos de Deus é o Islã. E o Islã significa submissão completa ao Senhor. Então, se você ler os livros de todas as religiões, você vai perceber que Deus enviou mensageiros para propagar apenas uma religião. Todos os mensageiros que vieram, desde Adão até Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed, que a paz esteja com todos eles, todos os profetas. E o profeta Mohammed disse que Deus enviou mais de 100 mil mensageiros à Terra. E está escrito no capítulo 35, Fatiha, verso de número 24, não existiu nenhuma comunidade na Terra da qual não foi enviado mensageiros para alertá-los. E Deus menciona no capítulo 13, Had, verso de número 7. Cada comunidade teve alguém para guiá-los. Todos os mensageiros que vieram, meu irmão, eles ensinaram nada mais do que submeter a sua vontade à vontade de Deus. E a mensagem que todos eles propagaram foi sobre a unidade de Deus, que Ele é um só, não tem filhos, não tem mãe, não tem pai, e não existe nada como Ele. Mas com o passar do tempo, tudo aquilo que eles ensinaram acabou se corrompendo um pouco. E as escrituras que vieram antes do Alcorão acabaram se alterando com o passar do tempo. E Deus diz no Alcorão que se Ele desejasse, Ele poderia fazer que todos submetessem à sua vontade. Poderia ter feito todos muçulmanos. E muçulmano nada mais é do que a palavra árabe para quem se submete à vontade de Deus. Muçulmano não quer dizer uma pessoa que se chama Mohammed, Abdullah, Ibrahim. Ser muçulmano significa que você obedece a Deus e acredita que Deus é um só e nada mais. Se você submeter a sua vontade a Deus, em árabe eu vou te chamar de muçulmano. Não preste atenção aos rótulos que as pessoas impõem, mas sim ao verdadeiro significado da palavra. Então, muçulmano em árabe é uma pessoa que submete a sua vontade a Deus. Simples assim. E qualquer um que obedece a Deus é chamado de muçulmano. Então, todos os mensageiros que vieram, eles ensinaram que nós devemos obedecer a Deus. Todos eles ensinaram o monoteísmo.
Mas, com o passar dos anos, as escrituras foram sendo alteradas devagar. E por essa razão, o Deus Todo-Poderoso enviou o último dos seus profetas, que é o profeta Muhammad, e a sua última revelação, que é o Alcorão. Todas as mensagens que vieram antes do Alcorão ser enviado foram feitas para aquele povo e para aquele tempo. E por nome, 4 são mencionados no Alcorão: Torá, Salmos, Evangelho e o Alcorão. Torá é a revelação que foi enviada a Moisés. Os Salmos é a revelação enviada a Davi. O Evangelho é a revelação enviada a Jesus. E o Alcorão é a última revelação enviada ao último profeta, profeta Muhammad. Mas o Alcorão também diz, no capítulo 13, Ra'd, verso número 38, que cada era recebeu uma revelação. E muitas revelações foram enviadas à Terra. Mas todas as revelações e todos os profetas que vieram antes do Islã foram enviados apenas para um grupo de pessoas e para aquele tempo. Essa é a razão pela qual Deus não preservou as outras escrituras 100%. Mas já que o Alcorão é a última revelação, que não foi enviada apenas para os muçulmanos ou para os árabes, mas sim para toda a humanidade, o profeta Muhammad não foi enviado apenas para os árabes e para os muçulmanos, ele foi enviado para toda a humanidade. E por essa razão, existe profecia sobre ele em todos os principais livros de religiões do mundo. E esse livro, Deus disse, capítulo 15, Hijr, verso número 9. Nós enviamos o Alcorão e nós vamos protegê-lo da corrupção. Então o que podemos concluir é que Deus enviou mensageiros para ensinar apenas uma religião, que é submeter-se a Deus. Em árabe, submeter-se a Deus se chama Islã. Jesus nunca veio para pregar o cristianismo. A palavra cristianismo não existe na Bíblia. Você sabe disso? Se você olhar a Bíblia inteira, não vai encontrar a palavra cristianismo lá. Ele não ensinou o cristianismo. A palavra Cristo foi um apelido dado aos seguidores de Jesus, na qual existe uma menção no livro dos Atos, capítulo 11, verso 26. Jesus ensinou a submissão a Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, verso número 30. Onde Jesus diz que não procura fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Em árabe, ele ensinou o Islã, que é submeter a Deus, a vontade de Deus. E da mesma maneira, se você ler o Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, Krishna diz que você tem que obedecer a Deus. Se ele fosse dizer a mesma coisa em árabe, ele diria que você precisa aceitar o Islã, que é obedecer a Deus. Então, todos os mensageiros ensinaram que você deve obedecer a Deus. No Alcorão, capítulo 3, verso número 19, diz o seguinte, que a única maneira de viver a vida aceita por Deus é submeter à vontade dele. Então, aos olhos de Deus, ele enviou apenas uma religião, que é a submissão a Deus. Espero ter respondido a pergunta. Uma pergunta do cavalheiro aqui à minha esquerda. Olá, boa noite, eu sou um jornalista. Minha questão é sobre a incrível semelhança que existe na descrição de Deus em todas as religiões. Por que não existe compaixão e a intolerância só aumenta entre as religiões? E como a paz poderia reinar entre as religiões, sendo que existem diferentes pontos de vista, mas apenas um Deus? O irmão aqui fez uma boa pergunta, que foi, apesar da semelhança entre todas as religiões, que são as principais do mundo, por que existe tanta intolerância entre as diferentes religiões? No meu ponto de vista, meu irmão, a resposta simples à sua pergunta é os líderes religiosos de cada fé. Por isso que eu disse antes, se você quer entender a sua religião, volte e leia a sua própria escritura. Mas infelizmente os líderes não incentivam ler a sua própria escritura, porque eles querem segurar as suas ovelhas. E eles não desejam que as massas leiam as escrituras. Porque se as massas começarem a ler e seguir as escrituras diretamente, quem irá precisar deles? Por isso a melhor maneira é voltar às suas escrituras, ao ponto de ser capaz de entender a sua própria escritura e segui-la. O que nós podemos observar aqui é que todas as principais religiões do mundo dizem que Deus é um só. Deus não possui nenhuma imagem. Não existe nenhum tipo de adoração a ídolos. Ainda assim, as principais religiões do mundo, exceto o Islã, acreditam em ídolos ou associam parceiros a Deus. E eu vou te dizer por quê. Por exemplo, se você perguntar a um guru do hinduísmo, por que vocês utilizam ídolos se suas escrituras dizem que Deus não tem imagem? E ele vai responder, eu sei. Então a própria regra deles entra em jogo.
onde eles dizem que aqueles que conseguem adorar a Deus sem imagem possuem um alto nível de concentração. Então, para essas pessoas, eles precisam de um ídolo para se concentrar. Mas se você pergunta onde está escrito isso nos Vedas, ele diz que faz parte da cultura. Então, esses líderes trazem a sua própria filosofia para justificar a utilização de ídolos. Eles sabem que Deus é um só, que não possui imagem. Eles sabem que os Vedas são contra a adoração de ídolos, mas eles dizem que é necessário para os iniciantes poderem concentrar-se. O que eu digo em resposta é que se fosse assim, nós que acreditamos em Deus e não utilizamos imagem, já alcançamos um nível superior de concentração. Então a maioria dos líderes religiosos, padres, pastores, agem de maneira muito similar. Eu provei para você aqui de maneira clara que Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Mas ainda assim os padres vão dizer a você, para acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e você vai alcançar a salvação. Mas aí você pergunta, onde Jesus disse isso? E pela mesma razão, eu digo aos hindus, volte aos seus Vedas. Eu digo aos cristãos, volte ao Evangelho. Volte à sua Escritura. Eu sei que existem diferenças, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe diferença entre as religiões. Eu poderia dar uma longa palestra sobre as diferenças entre as nossas religiões, mas eu não acredito que esse seja o caminho para a paz. O que eu digo é o seguinte, para todos os seres humanos, pelo menos acredite que um livro é a palavra de Deus, e a maioria dos seres humanos não vai ter nenhum problema em aceitar isso. O hindu vai dizer, eu não tenho nenhum problema em aceitar que os Vedas são a palavra de Deus. Os cristãos vão dizer, nós não temos nenhum problema em aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. E os muçulmanos vão dizer, nós não temos nenhum problema em aceitar que o Alcorão é a palavra de Deus. Então eu digo, vamos pelo menos seguir o que é comum nas nossas escrituras. O que é diferente nós podemos discutir amanhã. Vamos concordar em seguir aquilo que é igual. E nas minhas palestras eu tento falar sobre as semelhanças entre as religiões. E eu consigo provar utilizando o próprio livro sagrado daquela religião, seja o hindu, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja qualquer outra religião. Todas elas dizem que existe apenas um Deus, que não tem nenhuma imagem, não tem nenhum filho, não tem nenhum pai, nem mãe. E eu digo, vamos adorar a esse Deus. As principais religiões do mundo, judaísmo, hinduísmo e o cristianismo, dizem que existe um mensageiro a chegar à Terra. Seu nome é Profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Eu posso dar uma palestra sobre o Profeta Mohammed nas escrituras dos hindus. Posso dar uma palestra sobre o Profeta Mohammed nas principais escrituras do mundo. Então eu digo, vamos concordar que existe apenas um Deus, que não foi criado, nem gerado e não possui nenhum ídolo. Segundo ponto, todas as principais religiões do mundo dizem que existe um mensageiro para vir à Terra. E esse mensageiro é o profeta Mohammed. É mencionado na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16, versos do 12 ao 14, onde Jesus diz, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Mas quando o Espírito da Verdade chegar, ele vai te guiar a toda a verdade. Ele não vai falar sobre ele mesmo. Tudo que ele escutar, ele vai dizer. Ele vai me glorificar. Novo Testamento, falando do profeta Mohammed. Velho Testamento, livro do Deuteronômio, capítulo 18, verso 18 e verso 19, que também fala do profeta Mohammed. No livro de Isaías, capítulo 29, verso 12. Cântico dos Cânticos, ou Canções de Salomão, capítulo 5, verso 16. Essas são as partes do Velho Testamento. No Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12 a 14. Todas essas passagens falam sobre a vinda do profeta Mohammed. Parvishya Purana, Parva 3, Kant 3, Aya 3, Shloka 5 até o 8. E na mesma seção, no Shloka 10 até o 27, a Atharva Veda também fala sobre o profeta Mohammed, assim como o Rig Veda. Posso dar uma palestra sobre isso. E no Kalki Purana, fala sobre a vinda do Kalki Avatar, e diz que o nome do seu pai será Vishnu Yas, que significa o servo de Deus. Em árabe, Abdullah, que foi o nome do pai do profeta Mohammed. E o nome de sua mãe, Sumati, que significa serenidade, paz. Em árabe, Amena, que foi o nome da mãe do profeta Mohammed. Menciona que ele terá 4 companheiros, que foram os principais companheiros da vida do profeta Mohammed. E diz que ele nascerá na cidade de paz, que é Meca, e que ele nasceria entre os líderes daquela tribo. Existem muitos detalhes sobre o profeta Mohammed nas escrituras do hinduísmo. Por isso eu digo, deixe de lado as diferenças. Vamos chegar a um acordo entre as semelhanças. No hinduísmo, no cristianismo, no judaísmo, no budismo.
No Islã, só existe um Deus. Não possui filhos. Ele não possui imagens. Não foi criado nem gerado. Vamos adorar somente a Ele e ninguém mais. Que o último profeta foi o profeta Muhammad. E todos os profetas que vieram antes dele pregaram a mesma coisa, a unidade de Deus. Se nós conseguíssemos nos unir nesse ponto, estaríamos em paz, seríamos fortes. Mas os líderes religiosos não querem perder as suas ovelhas. Então, eles previnem que as pessoas leiam suas próprias escrituras. Eu não tenho nenhum problema com os hindus. Algumas pessoas têm medo de falar sobre religião. Eu gosto muito. E acredite se quiser, muitas vezes os que não são muçulmanos me respeitam mais do que os próprios muçulmanos. Quando eu cruzo pela fronteira, muitas pessoas me saúdam. A intolerância, meu irmão, está exatamente na liderança das religiões, que não querem perder controle sobre a massa e não desejam que as pessoas sejam unidas pelas suas semelhanças, mas que se mantenham distantes devido às suas poucas diferenças. Eu espero ter respondido a sua pergunta, meu irmão. Fique com Deus. Meu nome é Pascoal e eu sou um professor. Eu sou um cristão. Considerando que você concorda que a palavra primogênito foi traduzida na Bíblia e está nas seguintes passagens. Nos 4 evangelhos, quando Cristo saiu das águas do batismo, uma voz do céu disse: "Esse é meu filho amado, escutem a ele." Da mesma maneira, no Monte Tabor, quando ele foi transfigurado e a sua face brilhou como o sol, uma voz do céu disse o seguinte: "Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele tem a dizer." E muitas vezes, quando ele expulsou os demônios proclamaram que ele era o Filho do Deus vivo. Meu irmão, qual é a sua pergunta? Você já cotou alguns versos aqui, sem dar referências. Qual é a sua pergunta? Não, eu não vim preparado com as referências. Não se preocupe. Eu vou dar as referências para você. Eu vou te ajudar, não se preocupe. Qual é a sua pergunta? Ou você acredita que esses versos que você citou provam que Jesus é uma divindade? Sim? Ok, eu vou te responder. Meu desafio foi o seguinte, meu irmão. Me mostre apenas um verso na Bíblia, onde Jesus diz: "Eu sou Deus" ou "me adorem." Se você me mostrar um desses versos, eu estou pronto para aceitar o cristianismo agora. Mas pode ficar tranquilo, porque Jesus nunca professou esse tipo de coisa na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia. E aqui está a Bíblia, meu irmão. Essa é a versão King James, a mais popular de todas. Você é um professor e também é um pastor? Não, eu sou apenas um professor e eu acredito no cristianismo. Existe uma versão da Bíblia que se chama Red Letter, e tudo que Jesus disse está em vermelho nessa Bíblia. Eu vou fazer um resumo das coisas que você citou aqui. Você disse que está em todos os evangelhos, mas não é bem assim. Eu vou cotar aqui novamente. Que é o Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, que diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Isso não está em todos os evangelhos, está apenas no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você pode anotar e checar depois. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas sim tenha a vida eterna. E você chegou a dizer que Jesus disse que ele é Filho de Deus. Você sabe que na Bíblia, Filho de Deus é apenas uma referência àqueles que obedecem a Deus. Se você ler a Bíblia, diz que Adão é filho de Deus, Abraão foi filho de Deus, Israel foi filho de Deus. Se você ler Romanos, capítulo 8, verso 14, lá diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você obedece a Deus, você é um filho de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas então as pessoas dizem: não, Jesus não foi apenas filho de Deus, ele foi o filho primogênito de Deus. Mas, de acordo com a Bíblia, filho de Deus é aquele que obedece aos mandamentos, o que sem dúvida inclui Jesus, mas também inclui Adão, Abraão, Israel, e todos eles foram guiados pelo Espírito de Deus, por isso são filhos de Deus. Mas os missionários dizem o seguinte, que Jesus não é um filho comum, ele é o primogênito.
E então eles falam no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas agora eu te pergunto, meu irmão, você sabe o significado da palavra primogênito? Não, mas não é primogênito no sentido humano. Eu estou apenas te perguntando o significado da palavra primogênito. Sim, eu sei. Existem dois sentidos para a palavra primogênito. No primeiro senso, significa que é a carne e sangue dos pais. Mas para Deus não significa que ele tem um corpo e é a carne e sangue de Deus. Mas é a palavra mais próxima para associar o pai e o filho. Por isso é utilizado a palavra primogênito. Se você dizer a palavra filho, por exemplo, se alguém aparecer aqui e eu posso chamá-lo meu filho, mesmo que ele não seja meu filho, mas é um menino, eu posso chamá-lo de filho. Então, eu posso dizer, filho, vem aqui, e ele vai vir. Mas se eu disser, meu filho primogênito, vem aqui, ele pode se irritar e querer bater em mim. Porque se eu utilizar essa palavra, isso significa que eu tive uma relação sexual com a mãe dele, Deus me livre. Porque primogênito é o primeiro filho de um casal. E ninguém utiliza essa palavra para chamar as outras pessoas, porque com certeza isso vai causar indignação. Mas os missionários dizem que primogênito significa que ele foi assinado por Deus. Mas essa definição não está correta, porque relações sexuais pertencem aos animais. E Deus está muito acima disso. É por isso que se você ler a versão revisada da tradução da Bíblia, que é conhecida como Revised Standard Version, que hoje em dia é a versão mais fiel dos manuscritos, e os estudiosos que montaram essa versão dizem que essa palavra primogênito, que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é uma interpolação. E eles a removeram da Bíblia. Se os próprios estudiosos do cristianismo removeram essa palavra da Bíblia, eu não acredito que seja produtivo discutir sobre a palavra primogênito aqui. E se você usar a palavra filho, todos aqueles que seguem a Deus são filhos de Deus, de acordo com a Bíblia. E como eu citei antes, apenas por chamar alguém de filho, não quer dizer que eu seja o pai dessa pessoa. A menos que eu chame ele de primogênito, o que não é mais o caso na Bíblia, correto? Espero ter respondido sua pergunta.